Irmãos, nós temos observado a partir desse texto algumas considerações acerca do nosso destino após a morte. Nós não podemos perder de vista que esses sermões são relacionados à vida pós-morte, que vai acontecer conosco. E eu falei na semana passada, comecei a falar, na semana retrasada na verdade, sobre o milênio. E a partir desse texto nós dividimos esse texto em três partes. Primeira parte nós dissemos que será um reino físico. A partir dos versículos 1 e 2 nós concluímos isso, mas eu não cheguei a expor os versículos 1 e 2, mas sim fiz uma introdução a esses dois versículos, realçando a natureza histórica e física desse reino que aguardamos. E eu também falei para os irmãos acerca de uma outra vertente chamada amilenismo. Expliquei para os irmãos como essa vertente, quando essa vertente se instalou na história do pensamento cristão e o modo como ela se expandiu e hoje é uma forte corrente doutrinária no meio evangélico. Então nós dividimos o texto assim, os versículos 1 e 2, dizendo que será um reino físico, e aí com isso em mente, então eu falei sobre o amilenismo, a ligação entre reino físico e amilenismo. Eu não tem como eu explicar de novo, então os irmãos terão que ver o sermão que já está publicado, para que entendam essa conexão entre a afirmação que haverá um reino físico e o modo como isso contraria a concepção amilenista. Os irmãos poderão ver no sermão que já está gravado, que já está publicado. Eu também disse que esse reino será um reino de conhecimento a partir do versículo 3. Esse reino do qual nós vamos participar desse reino. Não será somente um reino físico em Jerusalém e que se expandirá por todo o mundo quando o Senhor voltar, mas também será um reino de conhecimento. Isso está no versículo 3. E por último, com base no versículo 4, eu disse, já apresentando meu esboço para os irmãos, que esse reino será um reino de paz. Então, um reino físico, um reino de conhecimento e um reino de paz. Eu apresentei para os irmãos também na semana passada uma sequência cronológica acerca dos eventos que nos aguardam, a nós que somos crentes, os eventos que nos aguardam, quer estejamos mortos quando o Senhor voltar, quer estejamos vivos ao tempo da sua vinda. Eu disse que o primeiro evento que aguardamos é a ressurreição e o arrebatamento. Então, se nós morrermos hoje, nós iremos para o céu, os crentes em Cristo irão para o céu, mas isso não é o fim da história. Nós temos enfatizado isso aqui. Nós temos que apagar da nossa mente aquela noção infantil, aquela noção própria de desenhos animados, de que nós vamos chegar no céu, ganhar uma arpinha, duas asinhas, e vamos ficar lá por toda a eternidade tocando harpa no céu e voando entre as nuvenzinhas lá. Essa concepção infantil, essa concepção de desenhos animados, deve ser apagada da nossa mente. Isso não tem nada que ver com o ensino bíblico, isso não tem nada que ver com o ensino cristão. A teologia cristã relacionada à vida após a morte é vibrante, é algo cheio de informações ricas, belas, importantes para nós. Então nós temos que conhecer isso mais a fundo, até para o robustecimento da nossa fé, da nossa vida espiritual. Se nós morrermos, nós vamos para o céu sim, não vamos ficar com asinhas nem com arpinhas lá. Eu mesmo não me daria muito bem com asinhas e arpinhas, isso não tem nada a ver com o meu perfil. Acho que também não tem nada a ver com o perfil de muita gente aqui também. Me desagrada muito essa ideia aí. Eu gosto mais da verdade bíblica, que é muito mais empolgante, muito mais emocionante. Se você morrer e o Senhor Jesus voltar no dia seguinte à sua morte, o que vai acontecer é que a sua alma no céu estará no céu, mas o seu corpo vai ressuscitar quando ele voltar. Se você estiver vivo, você será arrebatado depois de ter sido transformado. Já falamos sobre tudo isso também nessa série, que eu já nem sei mais quantos sermões tem nessa série. Nós falamos sobre 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que fala sobre isso, a ressurreição dos crentes quando o Senhor voltar e o arrebatamento da igreja. Nós vamos encontrá-lo então nas nuvens e estaremos para sempre com ele. Depois disso, depois do arrebatamento da igreja,
depois da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos que estiverem vivos, nós estaremos com Ele no céu, nas bodas do Cordeiro, nesse encontro com Ele ali, e enquanto isso, aqui neste mundo acontecerá o que é chamado por Paulo em 1 Tessalonicenses 1,10 de a ira vindoura. É um tempo que o Senhor Jesus chamou, em Mateus 24, de 15 a 28, o Senhor Jesus chamou de a grande tribulação. Esse período é um período terrível, um período de muito sofrimento que acontecerá aqui neste mundo, enquanto estivermos com o Senhor. E nessa época surgirá essa figura que é tão mencionada, até em Hollywood ela é famosa, que é a figura do anticristo. O Senhor Jesus voltará, depois desse período tribulacional, o Senhor Jesus voltará com os seus santos, diz Apocalipse 19, de 11 a 16, o versículo 8 de Apocalipse 19 ajuda a definir quem são os santos, ou seja, a sua igreja, voltará com ele, ou seja, nós voltaremos com o Senhor, a este mundo, novamente, e quando voltarmos, a Bíblia diz em 2 aos Tessalonicenses 2,8, Apocalipse 19, a Bíblia diz que por ocasião dessa vinda, o Senhor Jesus, junto com os seus santos, ele, um grande general, matará o anticristo e inaugurará então o reino milenar, ou o reino vindouro, ou o reino futuro, ou o reino messiânico, chamem como quiserem. Nós dissemos que cremos que Jesus já está reinando hoje, mas esse reino de que falamos aqui é o reino de que falaram os profetas. O Senhor Jesus chegará naquele dia, Mateus 25 fala disso, ele chegará aqui neste mundo, ele, depois dessa grande batalha contra o anticristo, não será grande para o Senhor, porque o Senhor matará muito facilmente com o sopro da sua boca, por assim dizer, com uma palavra dele apenas. Ele vai destruir o iníquo e todos os seus exércitos, e então o Senhor estabelecerá o seu trono, se sentará no seu trono e separará nesse dia as nações. Dentre as nações ele separará aqueles que entrarão no seu reino, aqueles que creram durante a tribulação e não se curvaram aos ensinos diabólicos do anticristo. Ele separará essas pessoas daquelas, a grande maioria, que se curvaram ao anticristo e o adoraram e o serviram e negaram a verdade de Deus. Então, depois de fazer essa separação entre as nações, entre aqueles que creram e aqueles que não creram, entre aqueles que creram em Cristo e aqueles que se mantiveram fiéis ao anticristo, ele separará e então inaugurará o seu reino com essas pessoas e conosco, que estaremos juntos com o Senhor naquele dia. Então será iniciado esse reino, o reino messiânico, o reino do Senhor. Nós falamos que esse reino, de acordo com Apocalipse 20, vai durar 1000 anos, e será um reino terreno e histórico, e cumprindo as profecias dos profetas, e profecias como esta que estão aqui diante de nós. E ensinando tudo isso para os irmãos, e passando todos esses dados para os irmãos, a grande verdade é que nós nunca conseguimos caminhar pelo texto. Todos os sermões que eu apresentei para os irmãos até agora, tendo por base Isaías 2, nenhum deles eu preguei Isaías 2. Nenhum. Não expliquei nenhuma linha de Isaías 2 para vocês. Então hoje eu vou explicar pelo menos umas 4 linhas, talvez, eu vou explicar para vocês hoje aqui, se o Senhor permitir, o Senhor me ajudar, vou expor pelo menos um pouquinho de Isaías 2 para vocês. Muito bem, eu quero destacar isso e quero frisar isso, esse assunto sobre o reino, sobre o milênio, porque temos, como eu falei na semana passada, falado muito pouco acerca disso. E comentei com os irmãos também que até mesmo a nossa inódia evangélica sofreu as consequências desse abandono do ensino acerca do reino. Nós temos um hino que fala especificamente sobre o milênio. É um hino que diz: ó que dia glorioso, esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar,
E nós cantamos já esse hino aqui. E esse hino, numa dada estrofe, diz o seguinte: e já livres da morte, e já livres do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Mas o que aconteceu? Esse hino está no Cantor Cristão. Mas no Inário para o Culto Cristão, esse pedaço sobre o milênio foi removido. Tiraram o milênio do hino. Então permanece na mentalidade ou na teologia da inódia evangélica moderna, uma escatologia que se preocupa apenas com a salvação celeste, apenas com em ir para o céu. E isso está muito aquém da totalidade daquilo que nos espera. Nós vamos participar de um reino. Nós, ressurretos dentre os mortos, com os nossos corpos glorificados, incorruptíveis, nós vamos com esses nossos próprios olhos, nessa nossa carne, revestida de imortalidade, nós vamos contemplar o Rei, e vamos participar de um banquete com Ele. E Ele disse: eu não beberei mais, Ele disse isso quando Ele instituiu a ceia do Senhor, eu não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beberei com vocês no reino de meu Pai. Então nós aguardamos esse dia, em que vamos beber do fruto da videira com o Senhor. Ele não bebeu nunca mais do fruto da videira, nunca mais Ele bebeu vinho. Estamos aguardando o dia que Ele voltará, e estaremos com Ele, sentaremos com Ele à mesa, num grande banquete. Eu não consigo imaginar o tamanho dessa mesa, uma mesa gigantesca, de quilômetros, mas estaremos com o Senhor lá, e vamos celebrar com Ele, nesse dia maravilhoso, e o milênio de Cristo veremos, e veremos o trono, e veremos o cetro, e veremos sua coroa, e estaremos com Ele ali, naquele reino maravilhoso, quando todo esse mundo passará pelo que nós mencionamos aqui, pelo que nós chamamos aqui de palingenesia, uma renovação, um novo Gênesis, em que todas as coisas serão restauradas, em que haverá paz, inclusive na natureza. Eu até mencionei o episódio que experimentei lá com um pássaro na minha casa, que me atacava todo dia. Ele já foi embora já, né? Mas ilustrando essa questão do sofrimento, da discórdia, da vaidade que é na natureza, mas que tudo isso ficará para trás quando o Senhor reinar. Nós temos então que resgatar a nossa inódia, temos que resgatar o pensamento acerca desse reino maravilhoso. Eu pedi para o Daniel procurar hinos sobre o milênio no Cantor Cristão, para nós aprendermos. Os hinos que tem no Cantor Cristão, que é mais antigo, que falam sobre o milênio, são hinos esquecidos, não se cantam mais. E eu pedi então para o Daniel selecioná-los, e para que nós aprendêssemos, reaprendêssemos e cantássemos mais vezes, e cantássemos o Ó que dia glorioso no modo antigo, falando do milênio, para que esses ensinos fiquem na nossa mente, e tudo isso realce ainda mais a nossa esperança. Muito bem, nós dissemos também, começando, ou ensaiando para começar Isaías 2, nós dissemos também que o profeta Isaías, ele profetizou em Judá e em Jerusalém, entre os anos de 739 a 686 a.C., durante o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Eu disse que durante o tempo em que ele profetizou, em que Isaías profetizou, Judá e Jerusalém passavam por um período de muitos avanços econômicos. Era um país rico, era uma cidade rica, havia prata, havia ouro na cidade, havia também uma grande força militar. Jerusalém e Judá, sob Uzias, foi uma potência militar, muitos carros, muitos cavalos, mas era um país em declínio espiritual. E depois que morreu o rei Uzias, surgiram ameaças ao norte. Eu mencionei para vocês que surgiu, por exemplo, na Síria, a ameaça do rei Tiglat-Pileser. E também em Israel, o reino ao norte de Judá, esse reino também começou a representar uma ameaça nos dias de Isaías. Então, quando essa profecia foi dada, Isaías falava a um povo que pertencia a um reino rico, mas um reino que estava sob ameaça
ameaça de potências, de forças internacionais. E além disso, um reino que estava em declínio moral. Então Isaías como que diz a esse povo o seguinte: vejam, vocês pensam que estão num reino feliz, próspero? Vocês se enganam. Ainda que haja alguma prosperidade nesse reino, o fato é que há ameaças ao nosso redor, o fato é que há declínio moral acontecendo, mas haverá um dia em que um reino de verdade se estabelecerá. Um dia em Jerusalém um rei se sentará. E então sim, vocês conhecerão, Israel conhecerá, Judá conhecerá, o mundo conhecerá um reino sólido, um reino de verdade. E então vem a profecia de Isaías 2, nesse contexto histórico, em meio a essa realidade política, em meio a essa realidade social e espiritual. O texto diz então o seguinte: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. É muito importante que nós entendamos a primeira linha desse versículo. Palavra que em visão veio a Isaías. Por que é importante observar essa primeira linha? Porque essa primeira linha destaca a origem da profecia bíblica. De onde vem a profecia bíblica? A profecia bíblica, o que Isaías vai dizer aqui, não é algo que ele inventou. O que Isaías diz aqui não é algo com que ele sonhou, imaginou com a sua cabeça e saiu então escrevendo ou dizendo. Não. O que Isaías diz aqui é algo que lhe foi dado. É algo que lhe foi dado em visão. Nós não temos a explicação, aqui no texto, de como essa visão lhe foi passada. Os profetas antigamente eram chamados de videntes, por causa dessas visões. Hoje falar de vidente, a gente já lembra da mãe de Ná. Então é uma palavra que adquiriu uma conotação não muito boa. Então não dá para falar vidente hoje. Então nós falamos os profetas, mas eles eram chamados de videntes por causa dessas visões que eles tinham. E Isaías aqui teve essa visão. Nessa visão ele ouviu algo lhe foi dito nessa visão. Ele viu o quê? Ele viu um anjo. Ele viu ali uma manifestação do próprio Senhor, não sabemos, o texto não fala. Mas de qualquer modo, o que nós aprendemos aqui é que isso lhe foi passado, isso lhe foi dado, isso não se originou na sua imaginação, na sua criatividade. E por que é importante saber isso? É importante saber isso porque isso confere ao que ele vai dizer autoridade e certeza. Como é que eu sei que isso que está escrito aqui realmente vai acontecer? Como é que eu sei que isso que está escrito aqui é algo que merece a minha confiança, merece a minha fé, merece o meu crédito? É simples, isso não é criação humana. Essas palavras não decorrem da criatividade de alguém. Essas palavras provêm de Deus. Isaías teve uma visão celeste, uma visão divina, uma visão sobrenatural. E quando ele viu isso e ouviu essas palavras, ele então as registrou. É importante que os irmãos tenham em mente essa concepção bíblica da origem da profecia e reforcem isso com um texto que deve ser grifado na Bíblia dos irmãos, que está em 2 de Pedro. Em 2 de Pedro, abram suas Bíblias, 2 de Pedro 1, veja o que diz, 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21. Abram suas Bíblias e vejam o que está escrito nesse trecho. O texto diz o seguinte, 2 de Pedro 1, 20 e 21. Por que as pessoas erram? Por que as pessoas não sabem viver? Por que as pessoas pensam coisas erradas, têm ideias erradas? Porque elas não têm uma bússola segura acerca da verdade. Quando nós aprendemos que a palavra de Deus, que a Bíblia, que o texto que está diante de nós é de origem divina, nós podemos olhar para ela com segurança, obedecê-la, fazer o que ela diz, crer no que ela diz e vivermos vidas corretas. Vejam aqui como esse texto fortalece essa ideia da origem divina da profecia bíblica. O texto diz assim, 2 de Pedro 1, 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aqui a expressão particular elucidação
é melhor explicada no versículo 21. Ele prossegue: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, os profetas não inventaram ao seu bel prazer as profecias. E aí ele prossegue dizendo: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. O que eles disseram veio do próprio Deus, e eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse é o processo de inspiração bíblica. Os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Eles não criaram aquilo que registraram. E por isso, nós podemos confiar plenamente naquilo que Zés vai dizer. Não são invenções dele. É a palavra de Deus sendo dita aqui. E ele prossegue, o texto diz, acerca de Judá e Jerusalém. Judá, o reino do sul, Israel, o reino do sul, na Palestina, e Jerusalém, a capital do reino. Notem bem, os versículos 1 e 2, conforme apresentei para os irmãos, realçam a literalidade do reino vindouro. Aqui, Isaías está falando de um reino real. Desculpem a redundância, mas um reino, parece uma redundância, mas não é. É um reino verdadeiro. Judá. Ele não está usando uma figura de linguagem aqui. O que ele vai dizer é acerca de um país real, palpável, histórico, que ocupa um espaço no mapa. E ele vai falar acerca de Jerusalém. Isso não é simbólico. A Jerusalém aqui não é uma Jerusalém celeste. Não é uma Jerusalém idealizada. Não é uma Jerusalém, uma espécie de Nárnia. Não é uma Jerusalém, uma espécie de Camelot, ou coisas desse tipo. Não. Ele está falando aqui a um povo que morava numa cidade real, num país real. E ele queria que esse povo real, dentro de uma cidade real, num país real, entendesse claramente a mensagem dele. Não estava com enigmas. Não estava usando uma linguagem figurada, com símbolos, não. Ele está se dirigindo a um país. Está se dirigindo a uma cidade. E ele quer que o povo dessa cidade entenda o que vai acontecer um dia com essa cidade. Não há razão nenhuma para acreditarmos que essa Judá ou essa Jerusalém sejam símbolos de qualquer outra coisa, a igreja ou qualquer outra instituição, qualquer outra realidade. Não. Ele tem em mente Judá, a Judá real, histórica, em que ele viveu. E Jerusalém, uma cidade real, verdadeira, histórica, que existe ainda hoje. E vem então o versículo 2. Veja o que diz. Aí vem a visão referente a esses dois lugares reais, Judá e sua capital, Jerusalém. Diz assim: nos últimos dias, e aqui nós temos uma expressão escatológica. A expressão últimos dias, ela tem uma gama de significados. Nós costumamos dizer que um significado muito comum da expressão últimos dias, muito comum no Novo Testamento, é o período que abrange a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período todo é chamado de últimos dias. Mas aqui, Isaías, olhando para o que ele diz na sequência, nós aprendemos que ele tem em mente algo ainda mais para frente. Algo que ainda não aconteceu. O Senhor Jesus já veio há 2000 anos, nós estamos nos últimos dias, da perspectiva neotestamentária, estamos nos últimos dias já há 2000 anos, mas Isaías aqui tem em mente o finzinho do finzinho. Os últimos dias lá é o finzinho do calendário. Né? Se o calendário tem um número X de dias, aqui ele pensa nos últimos dias desses últimos dias. Essa é a mentalidade dele presente aqui. Ele vai descrever o que vai acontecer nesses últimos dias. Ele vai descrever uma nova era. Uma nova era em que as nações se curvarão diante do rei em Jerusalém. Uma nova era em que haverá a instauração de uma nova política mundial. Uma nova era em que haverá uma nova realidade global. É disso que ele está falando, algo que nunca aconteceu. E notem, isso deve ser entendido de modo literal. Ele não está imaginando realidades espirituais ou celestes, não. Ele está falando a um povo, de uma cidade, num país real e verdadeiro. Ele diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, que monte é esse? É o Monte Sião, em Jerusalém. Jerusalém fica no Monte Sião.
O monte da casa do Senhor é o templo de Jerusalém, essa é a casa do Senhor. O texto diz que esse monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. O que significa isso? O monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Esse texto está dizendo que o lugar onde Jerusalém está construída vai ocupar uma posição de destaque. Na antiguidade, o fato de o templo de um Deus se situar no alto de uma montanha, isso transmitia a ideia de grandeza maior. Os irmãos já devem ter visto fotografias do Partenon em Atenas, na Grécia. O Partenon fica no alto, no lugar mais alto ali do centro de Atenas. E o objetivo disso, de ficar ali no alto, é mostrar a grandeza dos deuses que são ou eram adorados ali na Acrópole. É um lugar bem alto em relação à Ágora. Os irmãos podem ver em fotografias essas imagens do Partenon, da Acrópole em Atenas. O templo construído no alto de uma montanha, mostrando com isso poder e grandeza. O mesmo acontece, por exemplo, em Corinto. O templo de Afrodite, em Corinto, fica no alto de uma imensa montanha, a Acrocorinto, ao pé da qual está a cidade antiga de Corinto. E lá no alto, então, há o templo de Afrodite, no topo dessa montanha, mostrando a grandeza dessa deusa. Então, aqui, nesse texto, nós vemos isso. Olha, acontecerá naquele dia que também o templo do Senhor, a casa do Senhor, o monte do Senhor, será mais alto e mais proeminente, acima de todos os demais montes, porque ele será dotado de uma honra, de uma grandeza, de uma força, de uma autoridade maior do que a de qualquer outro no mundo. Essa profecia, ela se refere especialmente à grandeza de Sião durante o reino de Jesus. Esse é um aspecto que a igreja esqueceu e deliberadamente rejeitou. A grandeza de Sião durante o reino vindouro. E o fato da igreja ter rejeitado isso trouxe algumas consequências que eu vou enumerar para os irmãos. Mas eu quero, neste ponto, destacar algumas outras passagens que mostram a grandeza de Jerusalém durante o reino. Vejam, acompanhem comigo, bem rapidinho, em Isaías 9. Vejam o que diz Isaías 9. Quero realçar isso, a grandeza de Sião durante o reino. Veja Isaías 9. Veja o versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Vejam o que diz. É um texto muito conhecido, os irmãos conhecem esse texto. Todo Natal a gente lê esse texto. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E aí vem o versículo 7, que não se cumpriu. O versículo 6 já se cumpriu. O versículo 7 ainda não se cumpriu. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa parte da profecia não se cumpriu, apontando para a grandeza do reino de Davi. Vire as páginas da sua Bíblia, ainda em Isaías, veja Isaías 60. Isaías 60, mostrando a grandeza de Sião durante o reino. Isaías 60 pinta um quadro magnífico sobre Jerusalém
nos dias do reino do Messias. Vejam Isaías 60, vejam o versículo 1, eu vou ler até o versículo 5. Vejam o que diz: dispõe-te e resplandece. Eu lembro quando era garoto, quando um pastor fazia aniversário, a sociedade de senhoras comprava um cartão e escrevia esse versículo para o pastor: dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E o pastor, nossa, eu tenho que me levantar e resplandecer, como é que eu faço isso? Eu não tenho a menor ideia. E nem a senhora tinha a menor ideia de como é que o pastor podia levantar e resplandecer, porque isso não tem sentido nenhum quando aplicado a um pastor. E era bonito, era lindo, né? O pastor, nossa, vou me levantar e vou me resplandecer. Mas não tem sentido nenhum quando aplicado a um pastor. E as mulheres, então, acho que perceberam isso e pararam. Eu, pelo menos, nunca recebi nenhum cartão das senhoras aqui escrito dispõe-te e resplandece. Nunca recebi esse cartão. Mesmo porque isso não se aplica a pastor nenhum. Isso se aplica a Jerusalém. A Jerusalém messiânica, a Jerusalém do reino vindouro. O texto diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Isso é lindo demais, isso vai acontecer. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Vejam, Jerusalém, uma grande potência honrada por todas as nações da terra. Vejam na sequência, vejam o versículo 10. Veja o que diz. Versículo 10. Diz assim: estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos seus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. É a grandeza de Sião, é a grandeza de Jerusalém. Nós temos ainda a passagem, o texto de Isaías 61, não dá para ler o texto todo, mas os irmãos poderão ler em suas casas, quando quiserem, com mais tempo, poderão ler o capítulo 61 de Isaías, o capítulo 62 de Isaías. Esses capítulos todos, eles falam sobre a grandeza de Sião ao tempo do reino milenar. Hoje pela manhã, nós estudamos o livro do profeta Amós, e Amós fala também sobre isso. Amós profetizou antes mesmo de Isaías. Veja no livro de Amós, no capítulo 9, Amós capítulo 9, uma profecia que antecede a profecia do próprio Isaías. Amós 9, versículos 11 e 12. Veja o que diz esse texto. Diz assim, é um trecho que foi repetido no Novo Testamento, em Atos 15. O texto diz em Amós 9, versículos 11 e 12: naquele dia, uma referência ao reino, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. São profecias que apontam para a grandeza
de Sião durante o reino. O que aconteceu com essas verdades? Por que elas foram esquecidas? Por que a restauração de Israel? Por que os dias gloriosos reservados para Jerusalém saíram dos nossos hinos e saíram das nossas pregações? Isso aconteceu ao longo de um processo lento. Eu já falei para os irmãos acerca da teologia oficial proposta por Eusébio de Cesareia. Falei sobre o que aconteceu também na igreja antiga, através do ensino de Agostinho de Hipona também. Mas a realidade é que ao longo dos séculos, desde o século II, já logo depois do período apostólico, iniciou-se um processo de israelização da igreja. E esse processo permanece até hoje. Os efeitos dele ainda perduram, ainda gerando coisas. O processo de israelização da igreja. O que significa isso? Esse processo de israelização da igreja diz o seguinte, vejam, Deus rejeitou Israel, Deus abandonou Israel definitivamente. E a igreja tomou o lugar de Israel. Então, agora, a igreja é o Israel de Deus. E todas essas profecias que falam sobre Israel, elas vão se cumprir ou se cumprem na igreja e devem, portanto, ser interpretadas num sentido espiritual. Então, quando fala de Sião, isso significa igreja. Quando fala das nações servindo, Sião significa então a igreja se expandindo e evangelizando todos os povos. Então há sentidos espirituais atribuídos a esses textos. E a glória e a grandeza futuras reservadas a Israel, conforme aprendemos na profecia veterotestamentária, isso tudo foi deixado de lado. Quais são as implicações disso? Eu enumerei algumas delas e registrei no livro que eu escrevi há algum tempo atrás, A Prática da Igreja de Deus, na página 27, eu quero mostrar para os irmãos como isso influenciou a igreja hoje, como isso influenciou a igreja ao longo dos séculos, essa israelização da igreja. A igreja é Israel, o Israel étnico, a nação de Israel, foi rejeitada por Deus, Deus a abandonou, e as promessas agora pertencem a nós e não a Israel. O que isso gerou? Em primeiro lugar, coloquei aqui na minha lista, isso gerou o apoio à preservação de uma igreja estatal, já que Israel era um estado teocrático nos tempos do Antigo Testamento. Então, a ideia de uma igreja estatal procedeu disso. Israel era um estado, a igreja agora é Israel. A igreja então deve então se envolver nessas questões de estado. Devemos então dar apoio a uma igreja estatal, e passou então a existir na história igrejas estatais. Uma segunda consequência disso, a negligência, isso foi destruidor. Isso é um dos preços mais altos que foram pagos já no século II. A negligência notável, já nos escritos dos pais apostólicos no século II, do evangelho ensinado no Novo Testamento, que realça a salvação pela fé somente. É assustador quando nós lemos os pais da igreja no século II, o quanto eles negligenciam o ensino acerca da salvação pela fé somente. Eles não se apegam ao ensino da justificação pela fé somente. Em vez disso, há uma soteriologia baseada na prática da lei moral exposta no Antigo Testamento. A salvação, quando nós aprendemos, quando nós lemos os pais da igreja do século II, a salvação é obtida através da observação da lei moral. Porque a igreja é Israel.
E se a igreja é Israel, ela deve observar a lei mosaica, caso ela queira ser salva. E isso aparece nos escritos dos pais do segundo século, e existe então um afastamento da teologia paulina, uma teologia que não tem nada a ver com as noções de soteriologia judaístas ou judaizantes. Terceiro lugar, isso aqui afetou todo mundo. O que vem agora afetou todo mundo, batistas, presbiterianos, pentecostais, católicos, não sobrou ninguém. Todos foram afetados por isso. Vejam, a construção de santuários majestosos. A construção de santuários majestosos comparáveis ao templo de Jerusalém, onde possam ser praticados os atos sacerdotais cristãos assimilados do culto levítico. Quando eu era garoto, eu não me lembro de uma igreja que não estava construindo um grande templo. E quando construía o templo, e acabava o templo, então tinha o culto de consagração do templo. E todos iam lá e o templo era consagrado. Como é que se consagra um templo? Eu não faço a menor ideia. Então você tem que inventar alguma coisa. Talvez uma oração forte, uma reza braba, uma coisa assim, talvez hinos bem bonitos, não sei como é que se consagra um templo, mas tinha que ser feito isso. E consagrava então o templo, e o templo então ficava se tornava um santuário. E ali dentro daquele santuário, ali você não podia fazer uma série de coisas. Você não podia conversar dentro do santuário. Você não poderia praticar, você não podia subir no púlpito, que era o santo dos santos. Ali só o sumo sacerdote, o pastor batista podia subir, porque ele era o sacerdote consagrado, e podia então subir no santo dos santos para pregar. Eu fui numa igreja em que o santuário era tão sagrado, que quando acabava o culto, as pessoas não podiam conversar dentro dele. Havia o conceito de que conversar profanava o templo. Não sei de onde tiraram isso também. Conversas acabam profanando o lugar. Não sabia disso. Mais uma invenção evangélica, mais uma superstição evangélica. Então quando acabava, o visitante não sabia, começava a conversar, os membros todos ali, quieto, não pode falar aqui, isso é profanar o santuário. Aí levava o visitante até para fora, abria a porta, saía, agora pode falar. Mas por que não podia falar lá dentro? Não, porque lá é o santuário. Eu fico imaginando como é que as faxineiras faziam quando limpavam aquilo durante a semana. Tinha que ser faxineira muda. Ou então tinha que fazer um voto de silêncio. Que eu já vi faxineira junto limpando a igreja, e elas conversam muito. E às vezes até ficam ouvindo música forró enquanto estão limpando a igreja. Eu já vi isso também. Entram na igreja, começam a limpar o santuário, ouvindo forró e conversando. E profanam toda semana o santuário. Tolices, invenções, coisas que vieram dessa israelização da igreja. Salomão fez um templo, é isso? O templo foi reconstruído e consagrado. Nós somos o Israel. Nós temos também que consagrar os nossos templos. Pastor, isso aconteceu. Olha, as crianças estão brincando no santuário. Quanta profanação. Essas ideias todas provêm dessa mentalidade antiga, de séculos atrás, que é a israelização da igreja. Uma outra prática que advém disso, isso nós não acolhemos, mas muitas denominações evangélicas acolheram, a definição do batismo infantil como correspondente cristão da circuncisão. Nós somos Israel. Israel não circuncida as crianças? Circuncida. Qual é a nossa circuncisão? O batismo infantil. Nós somos Israel, só que nós circuncidamos meninos e meninas. Israel circuncidava só os meninos. Não tem outro jeito. Os cristãos circuncidam meninos e meninas. Como? Através do batismo infantil. Tem aqui a epístola de Cipriano, a epístola 53, escrita a Fido, sobre o batismo de crianças, numa obra muito conhecida chamada Os Pais Antinicenos, no volume 5. E ele fala
sobre o entendimento de que o batismo da criança deveria acontecer no 8º dia de vida. Por quê? Isso as denominações que praticam o batismo infantil não observam. Mas naqueles dias, os dias de Cipriano, o batismo da criança tinha que ser feito no 8º dia. Por quê? Porque a circuncisão, de acordo com a lei levítica, acontecia no 8º dia. Na realidade, a meu ver, o batismo infantil é apenas mais um reflexo da mentalidade que israelizou a igreja. Não há outro fundamento para o batismo infantil, além desse. Outra coisa, a transformação da ceia do Senhor num sacrifício sangrento, a transubstanciação. Na Igreja Católica, a ceia do Senhor é um sacrifício. Na Igreja Católica, o que acontece durante a missa é um sacrifício real, sangrento. Eles creem que Jesus realmente morre sobre o altar durante a missa. Esse sacrifício é realizado continuamente por um sacerdote. O ministrante, a pessoa que realiza esse sacrifício, o padre, ele é um sacerdote. De onde isso vem? De onde nós temos a figura de sacerdotes? Isso vem do culto israelita, do culto levítico. O padre é um sacerdote. Na igreja evangélica, o sacerdote é o pastor. Vocês já perceberam que só o pastor pode fazer a ceia? No meio evangélico? Só o pastor. Por quê? Quem disse que só o pastor pode ministrar a ceia? Quem inventou isso? De onde vem essa ideia? Soube já de igrejas sem pastores, em lugares distantes, queriam celebrar a ceia, tinham que trazer um pastor que viajava 4, 5, 6 horas para ir até aquela igreja para dar a ceia, porque só pastor podia dar a ceia. Por quê? Porque o pastor é o sacerdote especial. De onde vem isso? Dessa mentalidade da israelização da igreja. Não há nenhuma determinação bíblica de que só o pastor pode dar a ceia. São invenções procedentes dessa ideia de israelização da igreja. A transformação da ceia do Senhor nesse sacrifício realizado continuamente por um sacerdote sobre um altar, tudo nos moldes da tradição litúrgica judaica e seu sistema sacrificial. Isso obscureceu a real natureza da morte de Cristo, como um sacrifício único, oferecido uma vez por todas. As pessoas não entendiam que Cristo morreu uma vez por todas, porque ele era sacrificado de acordo com a visão da transubstanciação, toda vez que acontecia uma missa. Cristo morria toda vez que acontecia uma missa. E aí, isso nublou essa ideia, que Cristo morreu uma vez por todas por nossos pecados. Outra, a sacerdotalização, quase nem sei falar essa palavra. A sacerdotalização da figura e do papel do pastor. Então há o povo em geral e há o sacerdote, o pastor. Num arremedo dos oficiantes levitas, ele passou a ser visto como detentor de prerrogativas especiais para dispensar a graça divina. Vocês já viram algum leigo dar a bênção apostólica? Já? Quem é que dá a bênção apostólica? Quem? Eu não dou, não. Vocês falam que eu dou? Não dou, não. Nunca dei a bênção apostólica aqui na igreja. Mas essa prática existe no meio evangélico. É o pastor sacerdote. Ele pode fazer aquela oração com a mão assim. Mas ele só pode fazer aquela oração com a mão assim, depois que ele é consagrado ao ministério pastoral. Eu participei de um culto de consagração ao ministério pastoral, tudo certinho, fizeram imposição de mãos, ele foi investido na função pastoral. Quando ele se levantou, então o pastor foi à frente e falou assim: agora ele é pastor, agora ele está apto para impetrar a bênção apostólica. Então eu vou pedir para que ele venha aqui e agora impetre a bênção apostólica. Então o novo sacerdote foi lá, primeira vez, um momento marcante, um momento de lágrimas nos olhos, né? Aquele grande momento em que ele podia fazer oração fazendo assim.
e repetir que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e assim por diante. Essa é a bênção apostólica, só o pastor pode dar. Se eu chamar aqui alguma irmã, algum jovem, e pedir para que faça essa oração, não pode, só eu posso. De onde tiraram isso? De onde? De onde isso vem? Isso vem da israelização da igreja. O pastor é um bispo, é um sacerdote. O pastor ou o bispo é um sacerdote. E ele então tem esse direito, essa prerrogativa. Ele pode dar a ceia, eu posso, vocês não podem. Eu posso ministrar a ceia, eu posso, vocês não podem. Quem disse isso? Eu posso batizar. Eu posso batizar, vocês não podem, eu posso. Vocês não podem. Vocês podem querer, não deixo. Eu posso, vocês não. Invenções. Invenções que colocaram a figura do bispo acima dos demais. E colocando a figura do bispo acima dos demais, isso, ao longo do processo histórico, gerou, sabe o quê? O bispo dos bispos. O sumo sacerdote. Sabe como ele chama? Papa Chiquinho. A figura do papado procede, é resultado, é o último resultado desse enaltecimento, dessa sacerdotalização do bispo. Então, o Papa é o bispo dos bispos, logo ele é o sumo pontífice, é o grande sumo sacerdote. Está lá no topo do clero, e vocês veem o prejuízo dessa instituição e o quanto isso fez mal para a igreja e para a causa do mestre. Tudo isso decorrente de um erro. Nós somos Israel. Os irmãos pensam às vezes que teologia não faz diferença na vida diária. Que essas questões são questões debatidas apenas pelos intelectuais da fé, pelos teóricos da igreja, quando na realidade essas coisas todas têm reflexo sobre o nosso dia a dia. Milhões foram gastos na construção de templos, jogados no lixo, na construção de templos inúteis, com beleza, com majestade, por causa dessa visão. Pessoas e mais pessoas, países inteiros, ficaram debaixo do jugo de uma igreja estatal que queimava pessoas, porque acreditava que tinha autoridade e poder civil, como igreja estatal que era. Tudo isso decorrente dessa visão. Outra consequência disso, a alegorização de passagens bíblicas referentes a Israel, a fim de que pudessem ser aplicadas à igreja. Isso temos realçado bastante aqui. Todas as passagens que falam sobre Israel são alegorizadas para se aplicar à igreja. Outra, a identificação da igreja da era presente com o reino messiânico prometido. Nós já estamos no reino messiânico, a igreja já está reinando, como sendo Israel, sendo esse entendimento fortalecido pela alegorização de textos bíblicos que tratam do tema. Essa identificação foi a base para o surgimento da teocracia medieval, com suas aspirações de uma igreja onipotente. Na Idade Média, surgiu a figura, por exemplo, de Gregório VII, Inocêncio III. Esses homens disseram: eu sou o grande pontífice, nós somos o Israel de Deus e vamos cumprir essas profecias de fazer as nações nos servirem. E então esses papas foram grandes estadistas, que tentaram fazer com que o poder da igreja chegasse aos rincões mais distantes da terra, quiseram dominar o mundo. Na figura de Inocêncio III, a igreja praticamente dominou o mundo. E é claro, tudo isso corrompeu a igreja, dando ensejo posteriormente à reforma protestante. Um outro resultado: nós somos Israel de Deus. Israel guarda algum dia? Ou não? Israel guarda o sábado. Nós não guardamos o sábado, nós somos Israel de Deus, mas nós guardamos o domingo. Guardamos o domingo. Esse é o nosso dia santo. Amém? Amém nada. Amém nada.
Quem disse que o domingo é dia santo? Não, nós não observamos dia nenhum. Nós fomos libertos de qualquer superstição ligada à observância de dias. O apóstolo Paulo condena os galateus porque eles faziam isso, observavam dias. O apóstolo Paulo condena os colossenses porque eles faziam isso, seguindo ensinamentos gnósticos. Eles faziam isso, observavam dias. Nós não temos dias santos. Mas na israelização da igreja entrou essa ideia. O domingo é o sábado cristão. Que lindo, hein? Por que o domingo é o sábado cristão? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas e daí? Que tem a ver uma coisa com a outra? Não é assim. Não faz sentido nenhum. Não há como fazer essa conexão. Jesus ressuscita no domingo, então eu tenho que guardar o domingo. Isso não existe na Bíblia, não há esse ensinamento na Bíblia. O apóstolo Paulo fala, se alguém quer guardar algum dia, guarda. Se não quer guardar, não guarda. Romanos 14 deixa isso claro. Isso vai da consciência, dos escrúpulos pessoais de cada um. Se alguém guarda um dia, se quiser guardar para o Senhor o faz, se não quiser guardar para o Senhor o faz também. Mas nós não podemos julgar as pessoas e impor os nossos escrúpulos pessoais às pessoas. Isso você tem que ter para você mesmo. O fato é que não há nenhum ensino neotestamentário dizendo que eu tenho que observar ou guardar um dia santo. Isso não existe. Isso é procedente da ideia de israelização da igreja. Quando eu era garoto, meu avô pensava assim, domingo é o dia santo. E eu queria jogar bola no domingo. Não podia. De jeito, eu tinha que assistir o programa Um Pouco de Sol, do pastor Rubens Lopes. E era uma delícia um pré-adolescente assistir o pastor Rubens Lopes. Ele falava 10 palavras, eu não entendia nenhuma. Não entendia nada do que ele falava. Mas tinha que passar minha tarde assistindo Um Pouco de Sol. Né? E o sol lá fora, muito sol lá fora. Né? Não era um pouco, era muito. Né? Mas eu não podia ir lá brincar no sol, porque era o dia do Senhor. Eu não podia fazer isso de jeito nenhum. Ideias que foram entrando para a igreja e que não tem nenhum fundamento. É claro, irmãos, que nós temos que separar um tempo para o Senhor. É claro. Claro que temos que vir à igreja, é claro. Claro que temos que honrá-lo, mas para nós, todo dia é sagrado. Todo dia é santo para nós. Todo dia para nós é o dia do Senhor. Todos os dias. Nós aguardamos um dia sem fim, um dia que não tem noite. Será o sábado eterno. Isso nós aguardamos. O sábado final, o sábado que não tem tarde. Santo Agostinho apontava para isso. Quando Deus descansou, vocês leem o relato de Gênesis, fala, e houve tarde e manhã do dia primeiro. E houve tarde e manhã do segundo dia. E houve tarde e manhã do dia terceiro. Aí chegou o dia sétimo. No dia sétimo não tem tarde e manhã. Quando Deus descansa, não tem tarde e manhã. Não tem a tarde e a manhã do dia sétimo. Sabe por quê? Porque o sétimo dia não acaba. O descanso de Deus é sem fim. O descanso de Deus é sem fim. Então nós temos, sabe o que é o céu? Sabe o que é o céu? Sabe o que é o céu, o milênio, o novo céu e a nova terra? Sabe o que é? É o sábado. Quando nós partirmos para estar com o Senhor, entraremos num sábado que não tem tarde, que não tem noite, que não tem fim. É o dia sem fim, é o nosso dia de descanso. Aqui, todos os nossos dias são dias de trabalho, são dias de labores, de dores e de temores. Mais um ensino decorrente da israelização da igreja. A imposição da obrigação do dízimo. A imposição da obrigação do dízimo. O dízimo judaico aos crentes como um dever legal. Há igrejas que, se a pessoa não der o dízimo, ela é expulsa da igreja. Há igrejas que têm uma lista com o nome das pessoas. E eles preenchem um quadradinho. Então todo mundo vê se você está sendo fiel à lei de Deus. E no envelope está escrito assim: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É o templo que foi consagrado, você esqueceu?
O templo foi consagrado, ali é a casa do tesouro. Então traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Então o dízimo se torna uma obrigação cristã, quando o Novo Testamento nunca ensinou isso. Isso é mais uma vez uma expressão da israelização da igreja. É claro, nós os crentes sabemos das nossas responsabilidades. Claro que quando nós vemos necessidades na igreja, nós queremos cooperar. E temos sido fiéis nisso. Vários irmãos aqui na igreja, muitos irmãos aqui na igreja, mensalmente trazem suas ofertas. Sem isso a igreja não se sustentaria. Sem isso a igreja não poderia prosseguir. E essa era uma prática das igrejas antigas. Elas faziam isso, traziam suas ofertas para suprir as necessidades dos ministros, para suprir as necessidades dos irmãos carentes, para suprir as necessidades da igreja. Isso era feito, mas isso era feito não como uma obrigação legal, como obrigação levítica, como parte da lei mosaica. Não, isso era feito espontaneamente, livremente. O Senhor concedia graça à sua igreja e tocava no coração do seu povo. E o seu povo então, movido por aquele toque de graça e de generosidade, o seu povo então se mobilizava e trazia recursos para suprir necessidades muito maiores às vezes do que a porcentagem imposta pela lei levítica. O apóstolo Paulo fala que os crentes da Macedônia deram além das suas posses para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Deram além das suas posses e eram pessoas pobres. E ele fala que isso aconteceu porque a graça de Deus se manifestou na vida deles, não por imposição da lei mosaica, não por imposição de princípios levíticos. E é isso que deve acontecer no nosso meio. Os irmãos devem trazer as suas ofertas não por imposição legal, não por sermos o Israel debaixo da lei mosaica, não, mas como resultado da ação de Deus no coração dos irmãos, a ação livre de Deus, de modo que essa oferta seja uma oferta espontânea, alegre, generosa, dada de boa vontade, movida, realizada por causa da ação do agir de Deus no coração de vocês, que move esse mesmo coração, que moverá esse mesmo coração para realizar esse ato, mas não por imposição da lei mosaica ou outras coisas semelhantes, como a profecia de Malaquias. Outra implicação da israelização da igreja: a apropriação por parte da igreja das promessas de bênçãos materiais feitas a Israel. Há textos no Velho Testamento que dizem que Israel, se obedecesse, ficaria rico. Isso era verdade. A igreja fez o quê? Eu sou Israel, deixa eu obedecer que eu vou ficar rico. E aí surge o que na igreja? A teologia da prosperidade. Você vê o pastor dizendo: se você for fiel, você será cabeça e não cauda. Texto do Antigo Testamento. Deuteronômio 28. Você será cabeça e não cauda. Você emprestará, mas nunca tomará emprestado. Isso é para mim, eu sou Israel. Você está devendo alguma coisa para alguém? Tomou emprestado de alguém? Você não está sendo fiel a Deus. O texto de Deuteronômio 28 fala que o Senhor daria saúde para o seu povo de Israel se ele fosse fiel. Israel sou eu, se eu fiquei doente, é porque eu não estou sendo fiel. Eu tenho que ir lá no templo de Salomão, reconsagrar minha vida, fazer ali algum gesto, alguma coisa que reflita a minha fidelidade, para que essa promessa de Deus se cumpra em mim, que sou o novo Israel de Deus. E os irmãos veem o quanto de mentira e de exploração são feitos com base nisso. O emprego de símbolos e objetos do culto israelita na liturgia cristã. Há igrejas que usam candelabro, arca, altares, vestes especiais, incenso. Tudo isso no culto evangélico. Já vi igrejas que tem lá um candelabro, pastor usando um manto sacerdotal, incenso, a arca da aliança. Você pode comprar uma arca da aliança, inclusive, como é que chama aquela rua famosa? Na Conde de Sarzedas.
Você pode comprar uma arca da aliança e ser abençoado por essa arca da aliança. Você é o Israel de Deus. E tudo isso pertence a você. A mais recente é a atribuição do título de levita aos componentes dos grupos de louvor. Grupo de louvor antigamente eram os jovens que estavam aqui, agora não, são levitas. Outro dia me disseram, eu estava no hospital, uma enfermeira, eu perguntei para a enfermeira, você é crente? Ela falou assim, pastor, eu sou levita. Eu quase levitei da cama na hora, com essa informação. Você é levita? Eu nunca tinha visto um levita antes. É a primeira vez. Eu pensei que só os homens podiam realizar as funções no templo como levitas. Não, eu sou levita. Os levitas recebiam os dízimos, não recebiam? Essa parte não. Os dízimos ficam aqui mesmo, não vão para os levitas. De onde tiraram essas coisas? De onde tudo isso vem? Vem dessa mentalidade da israelização da igreja. Quanto custou para nós esquecermos de Sião? Esquecemos a glória de Sião. Esquecemos que o Senhor ama o seu povo Israel, a descendência de Abraão. Em Romanos, no capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. Vejam Romanos 1. Romanos 11, versículo 1. Romanos 11, 1. Williams, pode desligar esse ventilador desse lado, por favor? Obrigado. Romanos 11, 1. Texto muito claro, diz assim. Pergunto, pois, porventura Deus terá rejeitado o seu povo? O povo de Israel? Resposta. Qual é a resposta aqui em grego mesmo? Lembram disso? De modo nenhum. Megenoito. De modo nenhum. Vocês já aprenderam a falar grego aqui. Já ensinei já várias vezes essa expressão para vocês. Vocês tinham que ter falado na hora que eu perguntei. De modo nenhum. Megenoito. De maneira nenhuma. Deus não rejeitou o seu povo. E a prova disso, diz o apóstolo Paulo, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou israelita. Deus não rejeitou o seu povo. A prova disso sou eu. E o texto prossegue em Romanos 11, quando o apóstolo Paulo escreve nos versículos 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Agora ele vai revelar o mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Não se orgulhem achando, eu tomei o lugar de Israel. Não presumam isso, não sejam orgulhosos. E ele diz, veio endurecimento em parte a Israel. Muitos se converteram. Mas veio endurecimento em parte a Israel. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O endurecimento é temporário. Quanto tempo vai durar? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Até que todos os gentios eleitos sejam salvos. Até que o número de gentios salvos se complete. Até que o número de gentios que Deus separou para a sua glória se complete. E o que vai acontecer depois? E então, depois disso, quando esse número de gentios se completar, vejam se Deus rejeitou o seu povo. O texto diz, então todo Israel será salvo. Vejam como isso vai acontecer. Está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino em Sião, Ele salvará todo o seu povo. E Sião será uma cidade gloriosa. Nós não somos o Israel de Deus. Nós não tomamos o lugar de Sião. Nós somos o povo de Deus, sim, mas somos a igreja. E a igreja não é Israel. E os danos desse pensamento são todos esses que eu enumerei, que eu apresentei aos irmãos agora há pouco.
Na sequência de Isaías 2, e vamos terminar já. O texto diz o seguinte, Isaías 2, na sequência, ainda realçando a literalidade do reino milenar. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. O que significa se elevará sobre os outeiros? Essa é a próxima expressão que aparece aqui no versículo 2. Nós temos que compreender essa profecia olhando para Zacarias 14. Observem Zacarias 14, estamos chegando ao fim. Hoje eu vou pregar só os versículos 1 e 2. Zacarias 14. Vejam o versículo 8. Vejam o que vai acontecer no reino messiânico. Zacarias 14. Diz o seguinte: são grandes mudanças topográficas em Jerusalém. Diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Tudo isso é literal, não há como você espiritualizar isso e dar um sentido espiritual ou alegórico a isso aqui. Correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental. Vejam, há detalhes geográficos. Isso mostra a literalidade do texto, há detalhes geográficos. E a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Há detalhes geográficos, há detalhes ligados ao tempo, à época do ano. Tudo isso é literal, tudo isso acontecerá na história. É por isso que o profeta dá esses detalhes tão específicos. Você não pode interpretar isso alegoricamente. Se você fizer isso, você vai cair nas invenções, na mera criatividade hermenêutica. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra, é o que temos destacado. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Vejam agora o versículo 10, que se relaciona com o versículo 2 do texto de Isaías 2. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon. Essa planície de que fala aqui, toda a terra se tornará como a planície, é possível que seja uma alusão ao Vale do Jordão, que vai do Monte Hermon até o Golfo de Acaba, é uma grande planície. O texto está dizendo que Sião, a terra ao redor de Sião, se tornará como essa planície, de Geba a Rimon, ou seja, 10 quilômetros ao norte e Rimon ao sul. Toda a terra em torno de Jerusalém se tornará uma planície. Por isso, o Monte Sião terá destaque no cenário, no horizonte. Será algo muito bonito, isso. O Monte Sião não estará entre outras montanhas. O Senhor aplainará a terra. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Aqui os detalhes da cidade: habitarão nela, já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Mas haverá essas mudanças topográficas durante o milênio. E os detalhes que são dados aqui, as extensões que são dadas aqui, os lugares geográficos que são mencionados aqui, tudo isso aponta para uma interpretação literal. Deus aplainará toda essa região no milênio, e isso fará com que o acesso a Jerusalém seja mais fácil, e os povos todos irão na direção dessa cidade. Para o Senhor nada disso é difícil. O Senhor abriu o mar. O Senhor, quando voltar, nós aprendemos Zacarias 14:4, o Senhor, quando voltar, pisará no Monte das Oliveiras e o monte se abrirá e haverá um vale no meio. O Senhor tem poder para mudar a topografia do mundo, para mudar a topografia da terra, e Ele mudará a topografia daquela região e fará com que Jerusalém seja exaltada, inclusive no cenário geográfico. Quando você olhar para a cidade, você a verá despontando sobre um alto monte no meio de uma grande planície. Tudo isso é algo maravilhoso. Tudo isso é o que você verá depois da morte. É isso que nos aguarda. Não são arpinhas nem asinhas de anjos.
Não são nuvenzinhas, como disse lá no meu primeiro sermão, eu mencionei a esposa de Arnold Schwarzenegger, escreveu aquele livro sobre a morte, falando que vamos ficar sobre as nuvens tocando harpa. Não são essas tolices. Nós vamos caminhar numa planície linda, o Monte Hermon ao fundo, e caminharemos, e iremos na direção de Jerusalém, que estará sobre Sião, e veremos reis, e os principais das nações caminhando na direção de Jerusalém, buscando em Jerusalém conhecimento, buscando em Jerusalém luz, e todos se curvando debaixo do governo adorável do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Isso nos aguarda depois da morte. Não temos que pensar em harpinhas ou em nuvenzinhas, temos que pensar numa cidade forte, iluminada, no meio de uma planície, sob o alto de um monte, sobre o alto de um monte. É isso que nos aguarda no futuro. E o texto prossegue, nós vamos ver na semana que vem, texto falando sobre um lugar, um momento, um tempo, um reino de conhecimento e de paz. Ok, mas amanhã é segunda-feira, né? E nada disso ainda aconteceu. Temos que viver a nossa vida, né? Há um irmão aqui na igreja, ele me contou isso ontem, que toda ceia do Senhor, sempre que tem ceia do Senhor, eu tenho o costume de pedir, na hora que os irmãos bebem o cálice, antes de beber o cálice, eu falo para os irmãos, vamos repetir todos juntos, vem Senhor Jesus. Os irmãos então repetem, vem Senhor Jesus. É um costume que nós temos aqui na igreja, de repetir essa frase. E esse irmão ontem me disse o seguinte, pastor, sempre que eu estou com o cálicezinho na mão, e eu vou repetir essa frase, vem Senhor Jesus, eu fecho meus olhos, e eu fico pedindo a Deus para quando eu abrir, tudo isso começou. A transformação, diz a Bíblia, o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos. Ele fala, então eu rogo a Deus, eu falo, vem Senhor Jesus, eu fico torcendo, para quando eu abrir os olhos, eu esteja já numa nova realidade. É o que eu mais anseio na minha vida, é abrir os olhos um dia, quando eu repetir essa frase junto com os meus irmãos, eu abrir os olhos e dizer, vem Senhor Jesus, e abrir os olhos, e estar nessa nova e linda realidade, e começar então a desfrutar de todas essas coisas que nós temos aprendido, de todas essas aventuras, de toda essa glória que nos está reservada na vida além. Como eu anseio por isso. Eu fecho meus olhos e espero. Quando eu abro, o Senhor continua lá. Que decepção. Mas um dia eu sei, eu vou abrir meus olhos e toda a realidade terá se transformado. Mas enquanto isso não acontece, o que fazemos? Bem, Isaías, quando escreveu esse texto, ele tinha algo em mente. Ele queria criar alguma reação na mente dos seus leitores. E que reação ele queria criar na mente dos seus leitores com essas verdades todas? Ele queria que eles fizessem alguma coisa, pensassem alguma coisa. Está dizendo, olha, vejam o reino que nos aguarda. Vejam a grandeza das coisas que estão diante de nós. Vejam o que vai acontecer com a terra, com as nações, com todo o universo. Vejam isso. E, vendo isso, façam alguma coisa. Fazer o quê? Bem, o que fazer está no versículo 5. O versículo 5 de Isaías 2 diz o que fazer. Eu estou caminhando para um reino. Eu estou caminhando para a direção de um trono. Eu estou caminhando para a visão do rei. Eu estou caminhando para a visão daquele que governará as nações para sempre, num reino de paz e de conhecimento. O que eu devo fazer agora? O texto diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Como eu devo andar? Sabendo disso. Eu sei que pertenço a um reino de luz. Eu sei que pertenço a um reino santo.
Eu sei que pertenço a um reino de glória. Eu sei que pertenço a um reino marcado por dignidade. Eu sei que pertenço a esse reino glorioso. Como eu devo andar agora? Então Isaías diz: andem na luz do Senhor agora. Vocês pertencem ao reino de luz. Andem na luz. Vocês pertencem ao reino santo. Andem em santidade. Vocês pertencem ao reino de glória. Andem de modo glorioso. Vocês pertencem a um reino singular. Andem como pessoas singulares. Vocês pertencem a um reino sem par. Tenham uma vida sem par. Uma vida marcada pela dignidade própria desse reino. Nós já somos os seus cidadãos. Estamos caminhando na sua direção. Um dia entraremos nas suas portas. Então Isaías diz: andem desde já na luz do Senhor. Amanhã é segunda-feira. O reino não chegou. Amanhã é segunda-feira. O arrebatamento não aconteceu. Mas nós podemos viver algo do reino agora. Nós podemos andar na luz da nova Jerusalém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses textos, pelo que pudemos aprender nesta noite. Obrigado pelas coisas grandiosas que nos aguardam depois desta vida. Essas coisas fazem com que nós não temamos mais a morte. A morte que para nós poderia parecer uma sala escura. A morte que para nós poderia parecer um vale tenebroso. Um vale cheio de sombras, um vale frio. A morte que poderia parecer uma caverna terrível, assustadora, solitária, cheia de medo e de horrores. Essa visão da morte se dissipa diante dos nossos olhos quando aprendemos essas coisas. Quando olhamos para essas coisas, vemos maravilhas a nos esperar no além. Vemos, ó Deus, um corpo transformado. Vemos, ó Senhor, o nosso encontro com o Senhor nos ares. Vemos a participação nas bodas do Cordeiro com o Senhor aí no céu. Vemos a nossa vinda com o Senhor, todos trajados de linho fino, branco e puro, todos descendo, os exércitos dos céus e nós juntos descendo com o Senhor. Vemos o teu trono e todos nós ali servindo ao Senhor diante do seu trono. Vemos um reino glorioso e todos nós participando desse reino de paz, de glória, de conhecimento e de santidade. Vemos isso se estendendo por 1000 anos e vemos um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos para sempre. Ó Deus, quanta glória nos aguarda. Como essa vida parece pequena e insignificante diante de tanta grandeza. Ajuda-nos para que todas essas coisas estejam sempre diante dos nossos olhos. E nós, ó Deus, andemos na luz do Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.